Nossa história começa durante um período sombrio para os israelitas, que foram oprimidos pelos filisteus por 40 anos. Na cidade de Zora, viveu um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. A esposa de Manoá era estéril e não tinha filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: "Você é estéril e sem filhos, mas você vai engravidar e dar à luz um filho. Agora, procure que não bebesses vinho ou outra bebida fermentada e não comesses nada imundo. Você ficará grávida e terá um filho cuja cabeça nunca será tocada por uma barbeira, porque o menino será um nazarita dedicado a Deus desde o útero. Ele assumirá a liderança para libertar Israel das mãos dos filisteus." A mulher correu para contar ao marido a mensagem do anjo com animação e surpresa. Manoá orou ao Senhor, pedindo-lhe que enviasse o anjo novamente para ensiná-los como criar o menino. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo voltou. Manoá perguntou: "Quando suas palavras se cumprirem, qual será a regra para a vida e o trabalho do menino?" O anjo reiterou as instruções. A mulher de Manoá deve seguir todas as ordens. Logo depois, a mulher de Manoá deu à luz um filho, e eles o chamaram Sansom. Quando Sansão cresceu, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agitá-lo. Quando ele estava jovem, em Mahanedan, entre Zora e Eshtal, Sansão desceu a Tímna, onde viu uma filisteia. Ele voltou para casa e disse aos pais que viu uma filisteia em Tímna. "Pegue-a para mim como esposa." Os pais ficaram desanimados por ele querer casar com um filisteu, perguntando por que não uma mulher aceitável entre o nosso povo. "Você tem que ir ao filisteu incircuncidado para encontrar uma esposa?" Mas Samson insistiu para arranjar ela. "Ela é a certa para mim." Seus pais não sabiam que isto era do Senhor, que estava procurando uma ocasião para enfrentar os filisteus. No caminho para Tímna, Samson encontrou um leão jovem. A floresta era densa e o caminho se estreitou e, de repente, um rugido penetrou no ar. Um leão jovem, feroz e selvagem atacou Samson. O Espírito do Senhor veio sobre ele com força. E com uma força divina, Sansão rasgou o leão com as suas mãos desnuas, como se pudesse rasgar uma cabra jovem. A carcaça do leão estava em pedaços, testemunho da incrível força de Samson, mas ele não contou ao pai nem à mãe o que tinha feito. Mais tarde, quando voltou para casar com a mulher, ele olhou para o leão. Ele viu um enxame de abelhas e um pouco de mel nele. Ele pegou o mel com as mãos e comeu enquanto seguiu. Quando voltou a se juntar aos seus pais, deu-lhes um pouco e eles também comeram, mas não lhes disse que tinha tirado o mel da carcaça do leão. Na festa de casamento em Tímna, Sansom propôs um enigma a seus 30 companheiros filisteus. "Deixe-me contar um enigma", Samson disse a eles. "Se você puder me dar uma resposta dentro de 7 dias da festa, darei 30 roupas de linho e 30 conjuntos de roupas. Se você não puder me dizer a resposta, deve me dar 30 roupas de linho e 30 conjuntos de roupas." Disseram que nos diga o seu enigma. "Vamos ouvir", ele respondeu do comedor. "Algo para comer, forte, doce." Por 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia, eles disseram à esposa de Samson: "Afaste seu marido a explicar o enigma para nós, caso contrário, queimaremos você e a família de seu pai até a morte." "Você nos convidou aqui para roubar nossa propriedade?" A esposa de Samson jogou nele e chorou. "Você me odeia. Você não me ama. Você deu um enigma ao meu povo, mas não me disse a resposta." "Nem contei isso ao meu pai ou mãe", ele respondeu. "Então por que devo te explicar?" Ela chorou durante 7 dias de festa. Então, no 7º dia, ele finalmente disse a ela porque ela continuou pressionando ele. Ela explicou o enigma para seu povo.
Antes do pôr do sol no 7º dia, os homens da cidade lhe disseram: que mais doce do que o mel? O que é mais forte que um leão? Sansão lhes disse: se não tivesses arado com a minha vaca, não teriais vendido o meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio sobre ele com força. Ele desceu a Asquelon, matou 30 de seus homens, despojou-os de tudo e deu as suas roupas a quem explicou o enigma. Ardidos de raiva, voltou para a casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada a um de seus companheiros que o tinha assistido na festa. Mais tarde, durante a colheita de trigo, Sansão levou uma cabra para visitar sua esposa. Ele disse que eu vou para o quarto da minha esposa. Mas o pai dela não o deixou entrar. Eu achei que você a odiava, ele disse. Então a dei ao seu companheiro. A irmã dela não é mais atraente? Tome-a, Sansão disse a eles. Desta vez eu tenho o direito de combater os filisteus. Eu realmente vou machucá-los. Então ele saiu e pegou 300 raposas e amarrou-as por pares. Ele então colocou uma tocha a cada par de caudas, acendeu a tocha e deixou as raposas soltarem no grão dos filisteus. Os campos estavam ardidos, o cheiro de colheitas queimadas cheia o ar, e os gritos dos filisteus ecoavam quando a sua subsistência estava em chamas. Ele queimou os choques e os grãos em pé, juntamente com as vinhas e os olivais. Quando os filisteus perguntaram quem fez isto, lhes foi dito a Samson, genro do cavaleiro de Tim, porque sua esposa foi dada ao seu companheiro. Então os filisteus subiram e queimaram a ela e a casa de seu pai. Samson disse a eles: como você agiu assim, juro que não pararei até me vingar de você. Ele os atacou feroz e matou muitos deles. Ele desceu e ficou em uma caverna na rocha de Adam. Os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se perto de Lerris. O povo de Judá perguntou: por que vierais lutar contra nós? Viemos para pegar Sansão como prisioneiro. Eles responderam a ele como ele fez nós. Então 3.000 homens de Judá desceram para a caverna na rocha de Edom e disseram a Sansão: não percebes que os filisteus são prefeitores de nós? O que você nos fez? Ele respondeu: eu apenas fizei com eles o que eles fizeram comigo. Eles disseram a ele: viemos para amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, disse Samson. Eles o amarraram com 2 cordas novas e levaram da rocha. Concordaram que eles responderam: só vamos amarrá-lo e entregá-lo a eles. Nós não te mataremos. Ele se aproximou de Lehi e os filisteus chegaram gritando. Quando ele se aproximou de Lehi, os filisteus chegaram a ele gritando. O Espírito do Senhor veio sobre ele com força. A corda em seus braços se tornou como um casco carbonizado e a amarração caiu de suas mãos. Encontrando um osso de mandíbula fresco de um burro, ele agarrou-o e matou 1.000 homens. O chão estava cheio de Sansão caído, estava alto, sangrado, mas venceu, e a mandíbula estava segurada na mão. Com a mandíbula de um burro, matei 1.000 pessoas. Com a mandíbula de um burro, matei 1.000 pessoas. Quando ele terminou de falar, jogou fora a mandíbula, e o lugar foi chamado Ramat-Lahai, porque ele tinha muita sede. Ele gritou ao Senhor. Deus abriu o lugar em Lehi e a água saía. Devo morrer agora de sede e cair nas mãos dos incircuncidados? Deus abriu o lugar oco em Lehi e a água saía dele. Um dia Sansão foi para Gaza e viu uma mulher bonita. Então a primavera é chamada Enhacore e ainda está lá em Lehi. Um dia Sansão foi para Gaza, onde viu uma mulher bonita. Ele entrou para a noite com ela. O povo de Gaza foi dito que o Sansão está aqui. Então eles cercaram o lugar e o esperaram na porta da cidade a noite toda. Eles não se moveram à noite e disseram que o mataríamos ao amanhecer.
Mas Samson deitou lá apenas até meio da noite. Então levantou-se, agarrou as portas da porta da cidade, juntamente com os 2 postes, e rasgou-as, barra e tudo. Ele os levantou para os ombros e os levou ao topo da montanha que se enfrenta a Hebrão. O poder puro necessário para arrancar e transportar portões da cidade é uma exibição da incrível força e desafio de Samson. Algum tempo depois, ele apaixonou-se por uma mulher no vale de Sorek, cujo nome era Delila. Os governantes dos filisteus foram até ela e disseram: Veja se o podes atrair para mostrar-vos o segredo da sua grande força e como podemos derrotá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará 1.100 ciclos de prata. Então Delila disse a Samson: Diga-me o segredo da tua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Samson respondeu a ela: Se alguém me amarrar com 7 cordas de arco novas que não foram secas, ficarei tão fraco quanto qualquer outra pessoa. Então os governantes dos filisteus trouxeram 7 cordas de arco frescas que não haviam sido secas, e ela o amarrou com elas. Ela chamou-lhe com homens escondidos na sala: Sansão, os filisteus estão sobre ti. Mas ele quebrou a corda do arco tão facilmente quanto uma corda quebrou quando se aproxima da chama. Então disse Delila a Sansão: Você me enganou. Você mentiu para mim. Venha agora, diga como você pode ser amarrado. Ele respondeu: Se você tecelar minha cabeça nas 7 tranças no tecido e apertar com um alfilho, ficarei tão fraco quanto qualquer outra pessoa. Então, enquanto dormiu, Delila pegou as 7 tranças da cabeça, teceu-as no tecido e apertou com o alfilho. Outra vez, ela ligou para ele: Sansão, os filisteus estão em você. Com tal barulho, ela o propulsou até ele estar infarto. Então ela disse a ele: Como você pode dizer que eu te amo quando você não me confiar? Esta é a 3ª vez que você me enganou sem me dizer o segredo de sua grande força. Com tal barulho, ela o propulsou dia após dia, até que ele estava infarto. Então ele contou tudo a ela. Ele disse que nenhuma barbeira foi usada no meu cabelo, porque eu fui um nazirita dedicado a Deus desde o útero da minha mãe. Se a minha cabeça fosse barbada, a minha força me deixaria e me ficaria tão fraca quanto qualquer outro homem. Quando Delila viu que ele lhe tinha dito tudo, enviou uma palavra aos governantes dos filisteus: Volte mais uma vez. Os governantes dos filisteus voltaram com a prata. Então os governantes dos filisteus voltaram com a prata nas suas mãos. Depois de deixá-lo dormir no colo, ela pediu a alguém para barpar as 7 tranças de seu cabelo, e então começou a subjugá-lo, e sua força o deixou. Então ela ligou para Sansão: Os filisteus estão sobre você. Ele acordou do sono e pensou: Eu vou sair como antes e me libertar. Mas ele não sabia que o Senhor o deixou. Então os filisteus o pegaram, arrancaram os olhos dele e o levaram para Gaza, amarrando-o com algemas de bronze. Eles o deixaram moer grãos na prisão, mas o cabelo na cabeça começou a crescer novamente depois de ser barbado. Agora, os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom, e para celebrar, dizendo: Nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvaram o seu Deus, dizendo: Nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruiu a nossa terra e multiplicou os nossos mortos. Quando estavam em alma, gritaram: Saiu Sansão para nos divertir, e ele se apresentou para eles. Quando o poram entre os pilares, disse Sansão ao servo que segurava a sua mão: Coloca-me onde posso sentir os pilares que apoiam o templo, para que eu possa me apoiar contra eles. O templo está cheio de homens e mulheres. Todos os governantes dos filisteus estavam lá, e no telhado estavam cerca de 3.000 homens e mulheres assistindo a Sansão a se apresentar. Então Sansão orou ao Senhor:
Senhor soberano, lembra-se de mim, por favor, Deus, forte-me mais uma vez, e deixe-me vingar os filisteus por meus 2 olhos com um golpe. Sansão estendeu a chegar para os 2 pilares centrais sobre os quais o templo estava, e se apoiou contra eles, com a mão direita na outra e a mão esquerda na outra. Sansão disse: deixe-me morrer com os filisteus. Então empurrou com toda a sua força e desceu o templo sobre os governantes e toda a gente nele. O chão tremeu, as paredes desmoronaram, e os gritos dos filisteus incharam o ar quando o templo desmoronou. Assim ele matou mais quando morreu do que quando viveu. Então seus irmãos e toda a família de seu pai desceram para pegá-lo. Eles o trouxeram de volta e o enterraram entre Zora e Istol no túmulo de Manoa, seu pai. Ele liderou Israel por 20 anos. A vida de Sansão é um poderoso lembrete de como Deus pode usar indivíduos com defeitos para cumprir seus propósitos. A força extraordinária de Sansão foi comparada apenas com suas fraquezas humanas, mas no final ele cumpriu sua missão divina. Através de sua vida, aprendemos a importância da fé, os perigos da tentação e a soberania final da vontade de Deus. Você quer que seus filhos e outras famílias ao redor do mundo aprendam a Bíblia através de filmes de animação? Então aqui está a sua chance de ajudar a fazer isso acontecer. Nossa visão é criar filmes bíblicos completos que contem todas as histórias que levam a Jesus, algo que a mídia convencional como Disney nunca faria. Todo o nosso conteúdo é gratuito e disponível no YouTube, mas a receita de publicidade por si só não é suficiente para apoiar nossa missão. Ao juntarmos a nossa comunidade na Patreon, podemos criar estes filmes incríveis juntos e espalhar as histórias da Bíblia para a próxima geração. Em troca, oferecemos benefícios exclusivos para toda a sua família. Obrigado por fazer parte desta incrível missão. Se você gostou deste vídeo, inscreve-se no nosso canal e pressione o sino para notificar nossos vídeos mais recentes. Certifique-se de gostar do vídeo, comentar seus pensamentos e compartilhá-los com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir.